você, doutor. Vamos lá. Da Edith Oli, ó, doutor Caseiro. Levei meu filho desmaiado ao médico, ele levou massagem cardíaca e tudo, fiz eco, eletro, sangue, urina e outros, abdômen total, etc. E nada foi encontrado. Por fim, a pergunta do pediatra foi se eu tinha dado a vacina nele, de Covid, e sim, eu dei. E aí, pronto, ele disse que a culpa foi da vacina de Covid. Como até hoje há esse impasse? É a pergunta dela, né? De ainda culpar a reação da vacina. Esse é um problema terrível, né? Eu diria para você, Diti, que primeiro que não tem absolutamente nada a ver, né? Com De certeza. cara, de cara. Eu acho que esse é um problema que a gente, aliás, durante a pandemia, talvez a coisa que mais ocupou meu tempo foi justamente fazer um conjunto de médicos, de pessoas entenderem as coisas que as pessoas falam, né? É uma coisa equivalente ao que a gente está vivendo hoje. E olha que interessante, você vê um bando de advogado, né? Que dá um azarando, só absolutamente contra o Supremo. Veja, o cara entrou numa faculdade de Direito, ele conhece a história do processo legal, ele conhece a lógica que existe da organização do sistema jurídico, né? Tem primeira, segunda instância, tem um Supremo, que aquelas pessoas que estão no Supremo foram postas lá para o notório saber, a princípio, Sim. foram validadas né, por uma sabatina feita no Senado, e o Senado foram pessoas eleitas, então, para ele passar, ele precisa ter maioria, né? Então, de alguma maneira, ele tem uma representatividade popular, e estão lá. Né? Então, você pega o caso do Xandão, o cara que não, o cara catedrático da USP, logo São Francisco. É o cara que tem dezenas de livros que os estudantes estudam hoje para se formar. Aí então você vê uns panaca, aí, não, ele está fazendo isso. Bom, isso é exatamente igual os médicos. É um grupo de beócio. Eu falo isso, eu afirmo isso. Médico idiota. Porque não lê, porque não estuda, porque estudar cansa, estudar é preciso sentar tua bundinha, é preciso ler, questionar, né? Então, os caras não têm a menor noção do que fala. Recebe uma informação no WhatsApp aqui e passam para outro, como se aquilo fosse verdade. Então, Edith, eu vou explicar o que eu já cansei de falar. Eu dei aula semana passada aos meus alunos que ficam surpreendidos, falam, caramba, isso é muito louco, né? O primeiro conceito fundamental é um conceito que no direito se utiliza, mas em medicina muito também, mas é um conceito... Você sabe que o mundo, Sara, os nossos ouvintes, o mundo ele não é determinístico, né? As coisas são assim, acontecem. O mundo é probabilístico, né? Isso. Então, por exemplo, todo ano morrem 37 mil pessoas em acidente automobilístico. Porra, nem por isso eu vou deixar de andar de carro. Você viu alguém parou? Será os negacionistas pararam de andar de carro? Porque Não. 37 mil pessoas morrem em acidente automobilístico todo ano aqui no Brasil. Veja, então, uma coisa, e o pai da probabilidade, o pai da estatística, né, que foi o Fischer, já falava isso insistentemente. Falava assim, olha, correlação não é causalidade. Correlação. Para as pessoas entenderem, eu vou dar um exemplo. Publicado, inclusive, na revista médica mais prestigiosa, a New England, como uma brincadeira. O país que mais consome chocolate no mundo é o país que tem maior número de prêmio Nobel per capita, que é a Suíça. Eu pergunto para você, existe alguma relação de causalidade entre comer chocolate e ganhar prêmio Nobel? Não. Zero. Na Inglaterra tem um trabalho publicado, quem quiser pode mandar um e-mail para que eu mando, que o período de migração de cegonha é onde nascem mais nenês. Existe alguma relação de causalidade, né? É a brincadeira de cegonha com nascente. Isso é uma correlação. Correlação não é causalidade, é você buscar, né, uma determinado fator causal que te leva a um determinado efeito. É Isso, simples causa e assim. Causa, efeito. Sim. Veja, eu sou o cara que vejo todos os efeito adverso de vacina
é notificação compulsória. O médico tem que notificar. Se notificar, ele está fazendo um grave, está infringindo gravemente o Código de Ética Médica, porque ele viu o efeito adverso e não notificou. Tem que notificar. Eu que vejo todas as notificações aqui na... É desprezível os casos, e a maioria dos casos não tem nenhuma relação de causalidade. É assim, eu tomei a vacina há 2 anos, hoje eu estou muito cansado. Tá, quantos anos você tem? 82 anos. Legal, tá cansado. Eu perdi emprego, perdi a mulher, perdi tudo e estou deprimido. Mas foi depois da vacina. Então, veja, isso é uma correlação, não tem a menor causalidade. Sim. Você precisa achar nexo causal entre as coisas. O direito utiliza, é óbvio, né? Então, as pessoas são muito embasadas nessa ideia. Você pode ver, em medicina a gente vê muito isso. Eu peguei, esses dias é um exemplo, eu peguei um paciente, um enorme câncer na boca, a gente faz um ambulatório na favela, uma coisa absurda, invasivo, com gânglio, ele fala, puta, doutor, mas isso aconteceu 2 meses, eu caí de uma certa altura, pedreiro e tal, e depois disso aqui apareceu na boca, eu fui... E nada a ver, queda com câncer na boca. Câncer, ele achando que era um acidente. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas criam essa relação de causalidade. Depois daquele acidente, sabe, que as pessoas começaram... E não tinha relação. Nenhuma. São coisas independentes. Ele caiu, o câncer já estava lá e sempre... Então, o que eu estou querendo dizer, mas o nosso pensamento, ele sempre procura achar uma relação de causalidade para um evento. Então, isso é uma bobagem. Foram feitas... nós temos 9 bilhões de habitantes no mundo, 8 bilhões, quase 9 bilhões. Já foram aplicadas mais de 3 vezes a população da Terra da Pfizer, né? 27 bilhões de doses de vacina. Cara, é onde está as pessoas morrendo? Falaram, eu morri em 2 anos, está todo mundo morto, infarto, nada. Está tendo mais câncer porque as pessoas estão envelhecendo mais, e obviamente a gente vê mais câncer, está infartando. E condições de vida e de saúde também muito diferentes, né? Alimentação mudando, hábitos de vida mudando, a vida urbana muito intensa, né? A gente com hábitos de saúde muito... Sedentarismo, sobrepeso, péssima alimentação, alimentos muito processados, alimentos supercalóricos, tudo isso tem um peso, né? Sim. Mas veja, no começo do século passado, em 1900, em São Paulo, a média de sobrevida era 34 anos. 34 anos em São Paulo, em 1905, 1902, né? Hoje a gente trabalha com 78 anos. Então, veja... Eu já tinha ido, já. Também já tive umas 2 vezes. Então, veja só, é insano, mas isso você precisa buscar essas correlações, porque se você ouvir as bobagens aqui, né, e você não adquirir esse conhecimento claro. Então, só para não terminar esse raciocínio, o Covid mostrou para nós, de cada 100 pessoas que pegam Covid, geral, você tem comorbidade, obesidade, idoso, tem mais risco de fazer a forma grave. Mas, no geral, a cada 100 pacientes que pegam Covid, 1 morre. A mortalidade era em torno de 1,1, 1,2, baixa, né? Aí eu pergunto, você é aquele médico, esse Zé Mané aí, esses idiotas, esses nécios, ele fala assim, olha, eu dei Coca-Cola para 40, os 40 sobreviveram. Eles iam sobreviver com Coca-Cola, com cloroquina, com ivermectina, com Fanta, com ovo, porque é a história natural da doença. De 100, só 1 ia complicar. Isso gera esse bando de crença. E o nosso cérebro, ele é fundamentado em crença, né? Porque a gente não tinha ciência, a gente tem a ciência agora. E é simbolismo, né? Modificar uma crença quando se estabelece de uma forma tão vigorosa em situações tão graves como essa, né? Por isso que Jung foi trabalhar muito com os arquétipos, com as histórias, porque o simbolismo, o inconsciente coletivo, porque a gente é feito dessas histórias, dessas crenças, né? Desse contexto que a gente cria.
muito bem que, né, que essas histórias se repetem em civilizações Sim, diferentes, né? Você pega o sim. mito da criação e tudo mais, né? Quer dizer, você Isso, tem é. uma lógica de contextualizar a criação como uma coisa é, fora de si. É muito interessante isso. Tem um cara que mais escreveu sobre isso, aliás, um cara fundamental, né? Que é isso, né? Que é a história dessas questões das crenças, são muito difíceis. Que é o que ele chama, né, de. Me fugiu a palavra agora aqui, mas eu já vou me lembrar já, que foi o Festinger, que escreveu de dissonância cognitiva. Leon Ah, sim. Festinger. Tem um livro dele que não tem traduzido para o Brasil, Quando as Profecias Falham. É isso, é Ah, sensacional, né? Aqueles caras, uma seita em 50 que ele foi estudar, ele é um psicólogo social, né? sei. E que as pessoas. É impressionante, né? Que o mundo ia acabar, só quem estava naquela seita ia vir uma nave do planeta Carrier ia levar. Obviamente, o mundo não acabou, a nave não Sim. veio, mas os caras continuaram nessa, acreditando que vinha uma nave, né? Então é muito difícil, às vezes, você. E a gente entende muito essa proliferação dessas igrejas, muitas vezes. Exato, é baseado nesse discurso. E quando falha a profecia, aí vem uma nova explicação. É Vem, um vem. novo mito. Isso, e chama Escaninhos. Nesse caso aí é sensacional. Esse livro é um show. Estou já trabalhando até de traduzir ele. As pessoas acabaram, o mundo acabou, o cara começou a construir a história, muitos voltaram para suas terras, Pensilvânia e tal. E um grupo deles falou: mas vai vir, a gente tem que ficar olhando lá no cometa que vai vir. Compraram a luneta, vários foram nas lojas, compraram a luneta e passavam a ficar observando. E aí, Olha, depois de umas 2 semanas, não observaram nada, porque obviamente não tem planeta Carrier nem nada. O que eles fizeram? Pegaram a luneta, foram na loja e falaram: essa luneta está com problema, porque a gente não está conseguindo enxergar o planeta Carrier. o problema é a luneta. O problema é a luneta. E assim eles vão construindo para o auto-engano, né? Você vai rezando E, para pneu, você vai fazendo é, essas coisas aí, né? Você põe celular na cabeça para fazer contato com o extraterreno. É isso, você vai sempre buscando alternativa para justificar aquela crença que você adotou a priori. Isso é muito exato. complicado, né? Isso tem, né, Muito. muita psicologia social, é E um explica muitas comportamento. religiões. De É fato. isso. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.